aula hoje vai ser sobre busca em base de dados. Isso. Vamos lá. Bem, e aí então nós sabemos então a importância, né, de fazer um levantamento bibliográfico antes então de iniciar a nossa pesquisa, certo? Até para levantar quais são os nossos objetivos, certo? E para isso, antes até da gente começar a falar de base de dados, eu vou falar para vocês como fazer essa procura, tá? Então, antes eu vou falar para vocês sobre estratégias de busca, tá? E uma das coisas importantes, né, é saber então quais são os descritores daquela sua pesquisa, tá? O que são os descritores, né? Então, seriam as palavras corretas, quais são as palavras mais usadas para representar aquele assunto, tá? Que é semelhante à palavra-chave, mas existe diferença, tá? Palavra-chave seria, então, exatamente isso também em relação aos descritores, seria aquela palavra que melhor descreve aquele assunto, certo? Porém, o descritor é essa palavra-chave que está indexada, certo? Então, ela já está catalogada em alguma base, certo? Que no caso aqui no Brasil, nós temos o DEX, tá? Esse DEX fica, então, na Biblioteca Virtual de Saúde, tá? Então, esse DEX é um vocabulário estruturado, tá? Que tá ali, né? Foi criado pela BIREME, pela Biblioteca Regional de Medicina, tá? E tá disponível, então, ali na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde. Ela foi feita baseada, né? A partir do MESH, tá? O MESH, então, seria o DEX em inglês, certo? Então, tudo começou-se lá, né? Nos Estados Unidos, tá? Nessa US National Library of Medicine, tá? Eles construíram esse MESH e a partir desse MESH, então, nós desenvolvemos, então, o DEX, tá? Que ele é trilíngue, em português, espanhol e também inglês. Bem, ele está, então, nessa página, certo? E nessa página, então, né, vocês vêm aqui e coloquem consulta ao DEX. Aí, chegando nessa página aqui de consulta ao DEX, você coloca a palavra que quer, tá? E manda consultar, tá? Eu, por exemplo, coloquei a palavra sono, né? E aí, apareceram, 36 descritores sobre sono, inclusive a palavra sono sozinha, tá? E ele diz, inglês, espanhol, português, tá? Ele fala sobre sinônimos, qual é a definição, e é muito importante que vocês coloquem, né? Saibam que esse identificador único aqui, tá? Esse códigozinho, essa última linha, a gente vai pedir, a plataforma Brasil, ela pede, né? Que se coloque o DEX, tá? E o seu identificador, tá? Além de pedir também a palavra-chave. Então, lá na plataforma Brasil, ele pede as duas coisas. A palavra-chave, que é mais geral, e o DEX é aquela palavra-chave que está indexada, certo? Essa é a diferença entre eles. E aqui, uma página aqui do MESH. Né? Então, o MESH está dentro, né, do Medline, né? E aqui também, né, vocês vejam, eu coloquei a palavra sono, né? E aí ele também tem o número dele, também tem o código, ele também tem sinônimos e tudo mais, tal qual o DEX, certo? Um outro conhecimento que é importante que vocês tenham seriam sobre os operadores booleanos, né? Que é algo muito intuitivo, na realidade vocês provavelmente já devem até saber, tá? Que nós podemos utilizar, né, nas nossas procuras a preposição and, que é o e, or, né, uma coisa ou outra, ou not. Então, vou dar um exemplo. Se eu colocar aqui a palavra sono, certo? Ou, por exemplo, isolamento, ele vai me dar um número enorme de artigos científicos, certo? Que falam tanto de sono quanto de isolamento, tá? Só que talvez coisas que não tem nada a ver. Tem
Vai falar de sono, apneia do sono, vai falar sobre outras síndromes, e a mesma coisa em relação ao isolamento, pode falar de outras coisas. Agora, se eu quiser um cruzamento entre sono e isolamento, eu tenho que colocar a preposição and, né? Que ele está somando. Então, aí ele já vai filtrar e vai me dar somente aqueles artigos que têm os dois assuntos. Já se coloca o or, você vai aumentar, certo? Né? O número de artigos. E se por acaso você quiser ainda reduzir ainda mais, né? E, por exemplo, querer somente estudos que sejam, por exemplo, em seres humanos. Eu não quero estudos nem em animais, nem por exemplo, em plantas, tá? Ou células, tá certo? Então, você retira esse nó. E você colocando o not, você retira esses artigos, certo? Bem, e né, quando a gente entra, por exemplo, né, na PubMed, né, ele tem, além de colocar aqui as palavras-chave, quando você coloca lá na pesquisa avançada, tá? Você vem aqui e ele pergunta, você quer que seja and, or ou not, tá? Se você não colocar nada, ele subentende que é um and, tá bom? Bem, agora sim a gente vai falar sobre a base de dados, né? Hoje em dia, como nós já estamos muito acostumados com a internet e com o Google, né? Fica até meio intuitivo, fica até meio chato eu querer falar para vocês o que é uma base de dados, certo? Mas seria um local onde se agrupam, né? Tudo que é artigos científicos, livros, documentos, teses, tá? Né? Anais de congresso, por exemplo, e ficam todos nas nuvens, não é verdade? Né? Nessas informações eletrônicas, e que aí, num único lugar, por exemplo, num único site, você vai lá e tem acesso a todas essas revistas científicas, ao invés de você ter que entrar no site de cada uma dessas revistas, né? Eu quero entrar na revista Science para ver o que eles publicaram, eu quero entrar na New England, eu quero entrar no JAMA, entendeu? Ao invés de entrar de revista em revista, a gente vai nessa base de dados e ele traz para a gente, né, já um apanhado de todos esses artigos científicos, tá? E eu vou começar já falando exatamente aqui, ó. Eu tinha deixado esse slide por último, eu troquei a ordem e passei para o primeiro, porque vocês podem muito bem pensar, pô, professor, então nós já temos o Google, tá fácil, né? Principalmente o Google acadêmico, por quê? O Google sozinho, se por exemplo você colocar lá, né, vou dar novamente o meu exemplo, né, sono, né, durante o isolamento, ele vai trazer de tudo, inclusive um monte de fake, não é verdade? Esse que é o grande problema da Google, né? Que lá, hoje em dia, provavelmente tem mais coisas que não são confiáveis do que confiáveis. Pelo menos aqui no Google acadêmico, são todos artigos científicos. Olha, que bom. Então, pelo menos, né, se você vier aqui no Google acadêmico, você sabe que são, né, de ciência. Só que aí eu vou falar para vocês. A questão é que, como tudo, gente, tem ciência e ciência, né? Tem todos os níveis de ciência. E o Google acadêmico, ele pega, né, ele recolhe tudo que está, tá certo, na rede, e que seja ciência. Então, inclusive, coisas de qualidade que não são boas, tá? Talvez um aluno lá da graduação da faculdade X fez o seu TCC de última hora, sabe? Em 10 dias, correndo, fez um Ctrl+C, Ctrl+V só para entregar, e aí a universidade dele lá colocou colocou online, né? E tá lá. E esse TCC dele, que não tem nada a ver, entendeu? Né? Que deve estar lá com um monte de coisa errada, né? Vai aparecer aqui sem qualidade nenhuma. Apesar que aqui também tem coisas de muita qualidade. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, no Google Acadêmico, a palavra sleep, né, e apareceram aqui, né, artigos maravilhosos. Por exemplo, esse daqui do Christian Guilleminot, né, que é uma meta-análise maravilhosa, que é muito bem, né, vista por todos os pesquisadores, né, inclusive é publicada numa revista muito importante, que é a Sleep, né, tá, que, né, é reconhecida mundialmente por nós da área do sono, tá? Então, o problema do Google acadêmico
é que lá tem de tudo, sem nenhum tipo de padronização, não é padronização, sem nenhum tipo de filtro mesmo, entendeu? De qualidade, filtro de qualidade, tá? Já, se por exemplo você vai numa base de dados como a PubMed, aí é diferente, né? Porque a PubMed, o que que ela faz? Ela só aceita revistas de boa qualidade. Então, uma revista, então, por exemplo, se vocês procurarem as revistas brasileiras que estão indexadas, quer dizer, aqui no PubMed, que você vai encontrar aqui, não são muitas, são poucas, são aquelas apenas que realmente conseguem publicar artigos de boa qualidade. Deu para entender? Então, quando você vai num site desses, você já sabe que qualquer coisa que ele trouxer para você tem qualidade. Deu para entender? Né? E esse PubMed, ele está dentro do Medline. Eu já vi muitas vezes, você já deve ter visto por aí também, na metodologia de alguns trabalhos, né? No método ele escreve assim, foi feita uma busca na base de dados da PubMed e do Medline. Gente, como é que foi isso? É tudo uma coisa só, porque o PubMed está dentro do Medline, entenderam? Só que ele é de excelente qualidade, porém, ele só fala sobre literatura biomédica, tá? Essa aqui é a questão, né? Então, esse daqui, né, é o link, né, da PubMed, tá? Né? E aí você coloca aqui a palavra-chave, né? Ou se não, se você quiser colocar aqui o avançado, né? E aí ele aparece. Então, por exemplo, eu coloquei a palavra sleep e saíram aqui 185.191 artigos. Nossa Senhora! Mas aí o que a gente pode fazer? Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo? A gente pode filtrar. Você pode colocar somente aquele, né, que interessa para nós. Então, por exemplo, aqui eu filtrei somente os ensaios clínicos, né, os clinical trials, que vocês já viram quais são, né, como é que eles são na aula anterior, né? Coloquei aqui como eu só quero fazer um levantamento simples, só para ter conhecimento, eu coloquei só os gratuitos, né? Se for uma revisão, aí precisa ser qualquer um, né? Aí eu só quero os mais recentes, eu só quero em humanos, e daqueles 185 mil, olha, já caiu bastante, né? Para 1.700 artigos, né? E agora fica mais fácil de eu conseguir achar aquilo que eu quero, entendeu? Lá no Medline tem também SPMC, tá? O PMC são as publicações médicas centrais, PubMed Central, né? O PubMed Central, PubMedical Central, tá? E ele só tem publicações gratuitas, tá? Então, olha, se eu colocar aqui na PMC, né, PMC, a palavra sleep, olha, e aí eu só quero do Medline Journals, né? Olha, ele me mostrou aqui 59 mil artigos dos últimos 5 anos, tá? Então, a gente já tem a possibilidade de ir diretamente, né? Não no PubMed, tá? Mas esse PMC para a gente conseguir, então, encontrar esses artigos gratuitos, ok? Uma outra base de dados bastante confiável, que é brasileira, tá? É a Cielo, Scientific Electronic Library Online, tá? Eu só não sei por que eles colocaram em inglês, né? Uma vez que é uma base de dados, né, brasileira, tá? Quem dá o suporte, né, é a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tá? Ele tem parceria com a Biblioteca Regional de Medicina e tem o apoio, né, da CNPq, tá? E a Cielo, ela é interessante, tá? Porque ela inclusive não só tem artigos médicos, né, da biomedicina, como também da área de humanas, principalmente filosofia, né? Isso é que é interessante. Então, enquanto que o PubMed era só para a área de saúde, aqui a gente pode também abrir, né, para outras áreas também. Isso que é bacana, tá? E a Cielo também tem, né, da mesma forma, né? A gente vai, coloca a palavra-chave, ele traz para a gente, inclusive, muitas vezes ele traz já até o artigo para baixar, enquanto que o PubMed, ele só dá o link para onde ir, tá?
E aqui, ó, tá vendo? Na própria Cielo a gente tem acesso ao próprio artigo, tá? Né? Diferente da PubMed, que não tem essa possibilidade. Eles dão um link lá e a gente tem que ir. Uma outra base de dados também de bastante confiabilidade, né, é o Lilacs, tá? O Lilacs é uma base de dados que foi feita para ter então, um arquivo de toda a literatura científica da América Latina e também do Caribe, tá? Para valorizar mais a nossa região, tá? Então aqui a gente vai encontrar muitos artigos em espanhol também, isso é interessante, ok? E a gente tem acesso ao Lilacs pela BVS, pela Biblioteca Virtual de Saúde, ok? Aqui também, né, do mesmo jeito, então você vai lá na Lilacs, coloca a palavra, vocês estão vendo, né? Aqui a gente tem tanto, né, em português, quanto também, ó, tá vendo, né? Em espanhol, é bem interessante, tá? É uma outra base de dados que a gente pode utilizar também. Essa daqui, gente, é importantíssima, tá? É a Cochrane. A Cochrane, né, é uma base de dados que reúne apenas, cadê aqui, ó, as revisões sistemáticas, aqui, ó, tá? Na forma de revisões sistemáticas. Então, quando nós falamos lá, né, na aula passada de saúde baseada em evidências, e lembram que eu falei para vocês que as meta-análises e as revisões sistemáticas estavam no topo de evidência, né, na qualidade dos artigos científicos, então é aqui que a gente vem então procurar, tá? Então, eles são recomendados, reconhecidos, olha, internacionalmente, tá? No mais alto padrão de recursos em saúde baseada em evidências, tá vendo? Só que aqui na Cochrane a gente só encontra revisões sistemáticas quando tem intervenção, tá? Então, ele compara uma intervenção, né? Pode ser uma intervenção na prevenção, como tratamento, como reabilitação, ou se não artigos que avaliam a acurácia, né, de um teste diagnóstico, certo? Então, são esses assuntos que a gente encontra aqui na Cochrane, até porque ele é uma base para a saúde baseada em evidências, né? Por isso esse tipo de artigos que nós encontramos aqui. E a Cochrane a gente consegue entrar através, por exemplo, da CAPES, tá certo? Pela CAPES, pelo site da CAPES a gente chega até aqui, ok? Né? E aqui, olha, ele mostra então, né, quando você coloca aqui, eu coloquei, ó, novamente, palavra sleep, né? O que ele colocou, ó, que eles tinham, né, até essa data aqui, ó, 239 revisões a respeito de sono, tá? Mas eles, além dessas 239 revisões, eles tinham 20 protocolos que estavam em andamento, tá? Baseados nesses 26 mil trials, vocês estão vendo? Tá? Então, isso é bem interessante. E ele mostra aqui, ó, quais são as mais recentes, tá? Nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, tá? Nos últimos 2 anos. Interessante, né? Cochrane é muito importante, tá? No caso da fisioterapia, nós temos também uma base de dados específica que é a Pedro, né? Eu sei que, por exemplo, a psicologia também tem, né, uma base de dados específica, eu não sei as outras áreas, certo? Mas a Pedro, além dela reunir assuntos da nossa especialidade, né, da nossa área, é interessante que a Pedro, ela avalia esses artigos científicos. Então, ele classifica a qualidade desses artigos. Isso que é interessante nessa base de dados. Então, quando a gente entra aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a paginazinha Pedro, né? Physiotherapy Evidence Database, né? Esse daqui. A gente pode escolher a língua, tá? Pode colocar em português. E quando você coloca aqui a palavra, então, novamente, eu coloquei a palavra sleep, né? Sono, tá? Ah, não, minto. Aqui eu não foi sleep, não. Eu coloquei reabilitação. Isso. Quando eu coloquei reabilitação, olha só. Além dele mostrar quais são os artigos, vocês estão vendo aqui o score? Ele dá nota. Ó, esses artigos aqui, ó, esses dois aqui, ele teve nota 5 em 10, tá? Numa nota de 0 a 10, ele tirou 5. Olha que interessante. Então, é isso que eu falei para vocês. Essa da base de dados da fisioterapia,
ela já dá nota, tá certo? Para os artigos que estão lá na base de dados deles, ok? E aqui, ó, praticamente para finalizar essa aula, eu vou falar agora sobre o periódico CAPES, tá? Então, o periódico CAPES, ele é sustentado, tá certo? Pelo Estado, né? E por isso eu vou pedir para vocês que sempre que vocês forem procurar um artigo científico, vocês entrem pelo periódico CAPES, tá? Ao invés de irem direto lá no PubMed, ao invés de irem direto, tá? Por exemplo, na Cochrane. Por quê? Porque o periódico CAPES, ele é um metabuscador. Então, ele não só busca os artigos, mas ele busca também as bases de dados, tá? E o que acontece? Como esse periódico CAPES, ele é sustentado pelo governo, se a gente não usa, o governo investe menos. Quanto mais a gente usa, o governo investe mais. Eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra dessas, né, de um dos professores que fazem parte, então, né, da organização da CAPES, e ele falou isso. Aí eles têm, inclusive, lá estatísticas, né, de quais são os estados que mais usam, quais são as universidades que mais baixam artigos através do periódico CAPES, e é dessa forma que eles abrem mais ou menos número de artigos para nós, tá certo? Tá? Então, todos vocês conhecem, né? Essa é a carinha aqui do portal de periódicos CAPES, tá? E quando a gente entra por qualquer provedor, então, por exemplo, aqui, né, nessa página aqui, eu entrei da minha casa, né, com o provedor que eu pago, e por isso ele está escrito aqui, vocês estão vendo, acesso livre. Como o acesso é livre, ele me dá direito a poucos artigos científicos, certo? Para a gente conseguir um acesso melhor, a gente tem que entrar no provedor da instituição, né, que no nosso caso é a UESP. Como é que a gente faz isso? Tem que ir até o UESP, professora? Não, né? Para isso existe esse acesso aqui, ó, vocês estão vendo esse iconezinho aqui? Acesso café, tá? Clicando nesse acesso café, a gente entra nessa página aqui, ó. Vocês estão vendo, tem até uma xicrinha aqui chamada café, né? Tá? Que significa Comunidade Acadêmica Federada. Aí, aqui, ó, logo embaixo, vocês vão procurar, né, a nossa universidade, o UESP, e clica, tá? A partir do momento que você clicar, ele vai pedir o número da sua matrícula, todos vocês têm, e a senha, que a senha é do aluno online, tá? A partir do momento que você colocar a sua matrícula e a sua senha, aqui, olha, lembra que na primeira página lá que eu tinha colocado, acesso era livre? Agora, a partir do momento que eu acessei pelo café, eu já passei assim, ó, acessado pela Universidade Estadual do Piauí. Agora, eu vou ter um acesso maior, tá, aos artigos científicos. E olha aqui, ó, ele já sabe que sou eu, né? Porque pelo número da minha matrícula e da minha senha, ele já sabe que sou eu e que agora entrei pelo provedor da universidade, tá? E isso ajuda, né, a gente, tá certo? Era isso que eu tinha para falar, né? E tchau para vocês.